Oi pessoal, bom dia. Aqui é a Ana Carolina. Nós vamos dar andamento no programa Aprender e Crescer, aqui do primeiro registro de imóveis de Joinville. E o nosso tema hoje é sobre portabilidade de financiamento. Como base legal, para a introdução do assunto, eu resolvi colocar aqui algumas leis, né, que instruíram toda a apresentação. Que ao longo da apresentação, então, eu vou demonstrando para vocês e explicando cada uma delas. A Resolução 4.292 de 2013, que é do Banco Central do Brasil. Nós temos também o artigo 167.2.30 da Lei 6.015 de 73, a Lei 10.406 de 2002, que instituiu o Código Civil, o artigo 33A e seguintes da Lei 9.514 de 97 e a Lei 12.810 de 2013. Como definição da portabilidade, eu vou já explicar para vocês de uma forma mais clara, mas a definição que eu coloquei é: a portabilidade é uma operação financeira através da qual o devedor de uma determinada instituição financeira obtém recursos com outro credor para a quitação do débito original sobre melhores condições de pagamento e, por isso, deve ser considerado ato com conteúdo econômico, enquadrando-se na modalidade da averbação com valor. De acordo com o enunciado 24 do Colégio Registral Imobiliário de Santa Catarina. Então, como exemplo sobre portabilidade, eu trouxe o seguinte caso para vocês. Maria queria comprar um apartamento. E procurando, ela achou um apartamento dos sonhos. Só que passou do orçamento dela e ela não tinha condições de pagar o valor do imóvel com os recursos que ela tinha. Então ela procurou o Banco A para fazer um financiamento do imóvel. No registro de imóveis, então, foi apresentado um contrato de compra e venda e alienação fiduciária, onde foi realizado, então, os dois atos de compra e venda e alienação fiduciária, onde o imóvel ele ficou alienado fiduciariamente para o Banco A. Passado algum tempo, ela verificou que no Banco C as taxas de juros, né, e as condições do financiamento eram mais acessíveis para as condições dela. Então, ela procurou esse Banco C e fez a transferência do crédito para esse Banco C, onde então houve a transferência do credor, do Banco A para o Banco C. No item 30 do inciso 2 do artigo 67 da Lei 6.015, ele traz o seguinte: no registro de imóveis, além da matrícula, serão feitos a averbação da subrogação da dívida, da respectiva garantia fiduciária ou hipotecária e da alteração das condições contratuais, em nome do credor que venha a assumir tal condição na forma do disposto pelo artigo 31 da 9.514. Outra base legal também é a Lei 10.406 de 2002, que instituiu o Código Civil, que fala, no artigo 347, a subrogação é convencional quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos. É o que acontece, então, no caso da portabilidade. Ou seja, então, a portabilidade é a transferência do financiamento imobiliário de uma instituição financeira para outra instituição financeira. Ao transferir a dívida, o consumidor pode conseguir reduzir o valor das prestações, das parcelas e melhorar as condições para o pagamento. O novo financiamento mantém o mesmo valor e o prazo do contrato originário, né, que ele firmou com a instituição financeira. A taxa de juros ela pode ser negociada, mas as demais condições do contrato elas não podem ser alteradas. Na Resolução 4.292 de 2013, ela explica exatamente junto ao credor, as instituições financeiras, como deve ser realizado o procedimento da portabilidade. No artigo 1º, ela fala que instituições financeiras devem garantir a portabilidade das suas operações de crédito realizadas com pessoas naturais, mediante o recebimento de recursos transferidos por outra instituição financeira, observados os procedimentos estabelecidos nesta resolução. Para os efeitos dessa resolução, considera-se então, a portabilidade, que é o item 1, a transferência de operações de crédito de instituição credora original para instituição proponente, por solicitação do devedor.
Então, e o que é a instituição credora original? É a instituição financeira credora na operação de crédito objeto da portabilidade, que é a credora originária. Naquele meu exemplo, então, ele é o banco A. O item 3. A instituição proponente é a instituição financeira receptora da operação de crédito objeto da portabilidade. Naquele meu exemplo anterior da Maria, a instituição proponente, então, é o credor C, é o banco C. E no item 4, que é o devedor, é a pessoa natural titular da operação de crédito objeto da portabilidade, que naquele meu caso era Maria. Resolvi colocar para vocês também como funciona o procedimento junto às instituições financeiras. De acordo com o artigo 5º da Resolução 4.292, ele fala que por solicitação formal e específica do devedor, a instituição financeira proponente deve encaminhar requisição de portabilidade à instituição credora original contendo no mínimo as seguintes informações descritas lá na resolução. No artigo 6, diz que a instituição credora original deve solicitar à instituição proponente em até 5 dias úteis, contados a partir da data do recebimento da requisição de que trata o artigo 5º, a transferência dos recursos necessários à efetivação da portabilidade. Seguindo o exemplo anterior, então, a Maria resolveu fazer a portabilidade junto ao banco C. Ela foi até o banco, eles reuniram toda a documentação necessária e todas as informações e enviaram ao banco A a solicitação da portabilidade. Esse é o artigo 5º. Depois disso, então, o banco A tem o prazo de 5 dias para solicitar ao banco C a efetivação do pagamento dos recursos para a conclusão da portabilidade. No artigo 7, ele menciona que a transferência desses recursos ele deve ser feito exclusivamente através de transferência eletrônica. O artigo 9 ele nos diz que a instituição credora original deve remeter à instituição proponente no prazo de até 2 dias úteis, documento que ateste para todos os fins de direito à efetivação da portabilidade da operação. Ou seja, em relação ao nosso exemplo, o banco A ele deve remeter ao banco C, no prazo de até 2 dias, um documento que ateste a efetivação da portabilidade. No parágrafo único, ele menciona que, nas operações de crédito imobiliário, o documento de que trata o caput deve conter todas as informações, declarações, assinaturas necessárias à averbação em ato único da subrogação da dívida e da respectiva garantia fiduciária ou hipotecária sobre o imóvel objeto da operação de crédito portada, em favor da instituição proponente no competente cartório de registro de imóveis. Ou seja, após o recebimento desse documento da efetivação da portabilidade, o banco C ele formula um contrato de portabilidade com todas as informações necessárias para apresentação no cartório de registro de imóveis e a sua efetiva averbação. No artigo 10, ele fala que os custos relacionados à troca de informação e a transferência de recursos entre as instituições proponentes e a credora original não podem ser repassadas ao devedor. Ou seja, o devedor, a Maria, ela não vai ter nenhum custo com essa transferência dos credores, né, do banco A para o banco C. Quem vai arcar com essas despesas é o banco C. Passamos então a verificar a documentação necessária que deverá ser apresentada junto ao registro de imóveis. O primeiro item é um contrato, né, assinado por todas as partes, os devedores, ambos os credores e as testemunhas. Nesse contrato também deverá ser rubricado em todas as páginas. Caso o contrato seja enquadrado no SFH, não há necessidade de solicitação de reconhecimento de firma das partes. Mas, caso o contrato seja enquadrado no SFI, no Sistema Financeiro Imobiliário, há necessidade de reconhecimento de firma por autenticidade dos devedores, de ambos os credores e, por semelhança, o reconhecimento das testemunhas. Outra documentação necessária também é o termo de quitação firmado pelo credor originário. Esse termo de quitação ele deve ser apresentado com firma reconhecida por autenticidade e em que ateste que os direitos que ele detinha sobre o financiamento foram quitados. Algo bem importante é que a gente não realiza o cancelamento dessa alienação fiduciária, desse ônus da matrícula. O ônus vai permanecer vigente
tendo em vista que o financiamento ficará ativo em relação ao credor proponente. Em relação à documentação necessária para comprovar a legitimidade dos credores, nós temos duas opções. Em relação à instituição credora originária, nós sempre deveremos exigir a documentação para comprovar a legitimidade do representante legal. Já na instituição credora proponente, não há necessidade dessa comprovação. Então, nós não solicitamos a documentação. Em relação aos emolumentos, no registro de imóveis, nós realizamos um ato de averbação e, para fim de emolumentos, é uma averbação com valor, de acordo com a circular 318 da Corregedoria Geral de Justiça de Santa Catarina. O FRJ é 0,3% sobre o valor do saldo devedor. A base de cálculo dos emolumentos e do FRJ é sempre o valor do saldo devedor. E eu mencionei ali também, e o FRJ, quando envolve mais de um imóvel, é uma única vez o recolhimento sobre o valor total do saldo devedor. Perguntas frequentes que acontecem aqui no registro de imóveis. O imóvel foi dado em alienação fiduciária e possui uma cédula de crédito imobiliário. A dúvida é: devo cancelar a cédula de crédito imobiliário para proceder à averbação de portabilidade? A resposta: não é necessário nós solicitarmos o cancelamento dessa CCI para que seja efetivada a portabilidade. A CCI continua vigente e ela será cancelada juntamente com o cancelamento da alienação fiduciária. A necessidade de concordância, anuência do credor anterior da alienação fiduciária no instrumento de portabilidade da alienação fiduciária? A resposta é sim. A concordância do credor anterior é necessária, uma vez que entendemos que devem comparecer no contrato o credor originário, o devedor e o novo credor. E em relação ao reconhecimento de firma, como a gente já havia falado antes, se for do SFH, não há necessidade de reconhecimento de firma, e se for enquadrado no SFI, há necessidade de reconhecimento de firma, mas todas as partes devem comparecer e assinar o instrumento particular. Importante: de acordo com o artigo 3º da Resolução 4.292, para que seja considerado portabilidade, não pode haver majoração do valor nem do prazo de pagamento. Como eu havia comentado antigamente, as condições do contrato originário elas não são alteradas, apenas a taxa de juros. O artigo 3º menciona: o valor e o prazo da operação na instituição proponente não podem ser superiores ao saldo devedor e ao prazo remanescente da operação de crédito objeto da portabilidade na data da transferência de recursos de que trata o artigo 7º. Então, nesses casos, que acontecer que o valor e o prazo da operação forem superiores ao valor do contrato originário, o que deve ser sempre observado, nós emitiremos nota de exigência e dizendo que não há possibilidade de ser caracterizado como portabilidade. Uma dúvida frequente também é a diferença entre cessão de crédito e portabilidade. Porque nos dois casos há uma transferência dos credores, onde um credor transfere os direitos para um outro credor. Na cessão de crédito, atualmente tratada nos artigos 286 e 298 do Código Civil, ele permite ao credor ceder o crédito. Então, não envolve o devedor. É a intenção do credor em transferir o seu crédito para um outro credor. Já na portabilidade, ele ocorre a transferência de operações por iniciativa do devedor. Então, essa é a diferença dos dois. Na cessão de crédito, é o credor que tem essa iniciativa e essa necessidade da transferência, e na portabilidade, a iniciativa é do devedor, ele que conduz a tramitação. Pessoal, então chegamos ao fim de mais uma apresentação do Aprender e Crescer. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui e a atenção de vocês recebida. E qualquer dúvida, estou à disposição para atendê-los. Muito obrigada. Olá, pessoal. Além do ensinamento jurídico, nós do programa Aprender e Crescer, gostaríamos de passar um recado para vocês nesse lindo mês de outubro. Mulheres, cuidem-se e façam autoexame. Homens, apoiem as mulheres da sua vida. Nós, do primeiro registro de imóveis no combate contra o câncer de mama. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo,
Compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Tchau!